Fala galera, tudo jóia com vocês? Então, hoje a gente vai ter uma aula a respeito de análise combinatória e como muitos podem achar que esse é um tema de um bicho de sete cabeças, mas hoje eu vou mostrar para vocês que é apenas uma coisa que é só um pouquinho complicada, não vou confessar que é fácil, mas ela é tranquila de entender e compreender. É a única coisa que vai complicar lá pra frente são exercícios, mas hoje a gente vai fazer uns bastante. Eita, voou minha caneta. A gente vai fazer bastante exercício pra gente poder assimilar tudo isso. Então, galera, eu já separei aqui, né, em princípio fundamental da contagem, o fatorial e permutação simples e com repetição. E esses vão ser os três temas que a gente vai abordar dentro de, de análise combinatória. Então vamos começar com o princípio fundamental da contagem. Vamos lá? Galera, princípio fundamental da contagem. O que ele é? É a base de todo a nossa matéria, que é o que vai nos dar a ideia de o que é análise combinatória. Então eu tenho uma pequena pergunta aqui para vocês. Se eu tenho 4 calças, 5 blusas e 2 tênis, quantos looks eu posso montar no total? Se você quiser fazer, dá um pause aí, que é uma questão bem tranquilinha, que eu já vou falar para vocês agora sobre o que é. Vamos! O princípio fundamental da contagem diz que se uma decisão, deixa eu trazer isso aqui para cá. Se uma decisão pode ser tomada de M maneiras e depois de N maneiras, o total de possibilidades vai ser M vezes N. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que quando a gente for formar alguma decisão, por exemplo, eu vou para esse caminho que vai me levar, eu vou ter o caminho A e o B. Se eu for no caminho A, eu vou chegar no tal destino que vai me levar para outro destino. Se eu for para o caminho B, eu vou pegar esse destino e vai me levar para outro destino. Então, essas possibilidades a gente vai multiplicá-las entre si. Também essa parte aqui é conhecida como princípio multiplicativo. Ele também é conhecido dessa forma. Mas aqui é o nome padrão, princípio fundamental da contagem. Então vamos resolver esse pequeno desafio aqui do nosso início. A gente tem quantos eventos aqui? Eventos não, quantas possibilidades? A gente pode usar calças, quantas peças no caso? A gente pode usar calças, blusas e tênis. Então, se eu tenho uma, ó, aqui são as calças, aqui são as blusas e aqui são os tênis. Se eu tenho uma, duas, três calças, uma, duas, três, quatro, cinco blusas e dois tênis, então eu posso usar uma calça com uma blusa com o tênis, essa outra calça com outra blusa com o mesmo tênis, essa calça com outra blusa com o mesmo tênis, essa calça com essa blusa com o mesmo tênis, essa calça com essa blusa com o mesmo tênis. A gente já vai para segunda calça, essa segunda calça com a primeira blusa com o primeiro tênis, essa calça
com a segunda blusa, com o primeiro tênis e assim por diante. Tá entendendo que se a gente fosse contar isso aqui na mão, demoraria pra caramba pra gente fazer todas essa variável aqui, que ainda a gente fez tudo isso aqui com o primeiro tênis, ainda tem o segundo tênis, que ainda não foi ligado a nenhum dele. Então a gente vai simplificar tudo isso fazendo isso aqui, ó. Calças vezes o número de blusas vezes o número de tênis. Então, são quantas calças? 4 calças. Quantas blusas? 5 blusas. Quantos tênis? 2 tênis. A gente vai fazer a conta, né? 4 vezes 5, 20. 20 vezes 2 igual a 40. Então, aqui, no total, a gente teria 40 opções. 40 opções para a gente formar esses looks. Que, vamos ver outro exemplo aqui, então. Se eu posso, eu vou... Vamos apagar esse aqui para a gente fazer outro exemplo. Se eu posso, se eu vou tomar uma casquinha e eu posso escolher, eu posso... Vou tomar uma casquinha de sorvete e eu posso colocar um sabor junto com o outro. Então eu vou ter 3 sabores de morango, 6 sabores de frutas e 4 sabores diferentes de bala. E aí, então, vamos aplicar o nosso conceito, né? Em vez de a gente ter que ficar fazendo na mão. Morango, morango, morango. E eu posso... Vamos contar? Contando que a gente só pode escolher um de cada um, né? Então vai ficar 3 vezes 6 vezes 4. 3 vezes 6, a gente vai ter 18. 18 vezes 4, a gente vai ter 36. 36 mais 36, a gente vai ter 60, 72 possibilidades. 72? 6 vezes 4, 24. 24 vezes 3 dá 60. 12, 72, tô certo. Então, viu como é simples? É a primeira parte, né? Princípio fundamental da contagem, que é só a gente multiplicar os valores que a gente tem dada a fórmula m vezes n. Agora, a gente vai para a parte fatorial, ou também conhecido como permutação simples. Aqui, qual que é o que se diz a respeito de fatorial? Fatorial é quando um número ele é multiplicado pelos seus antecessores de forma decrescente. Olha aqui. Vamos pegar esse aqui, a fórmula aqui. Olha aqui. A gente vai ter o número
a gente vai ter o n aqui, vai ser o n vezes n menos 1, n menos 2, n menos 3, até em diante, até chegar no 1, né? Que vai ser o último número. E aí, um exemplo aqui seria, vamos botar o número 5. 5 fatorial. Para indicar que o número é fatorial, ele vem sempre acompanhado desse ponto de exclamação, porque é mais fácil da gente representá-lo. Então, vamos fazer 5 fatorial aqui. 5 vezes 5 menos 1, 4, vezes 5 menos 2, 3, vezes 5 menos 3, 2, vezes 5 menos 4, 1. Então, cinco vezes 4 dá 20, 20 vezes 3 dá 60, 60 vezes 2, 120. 5 fatorial. Mas você deve estar se perguntando, aonde que o fatorial ele é onde que o fatorial é utilizado? Ele é utilizado em questões como essa, de anagramas, ou de posições também. Ele também é bastante utilizado. Mas vamos fazer esse aqui. Quantos anagramas podemos formar com o nome Sofia? Para a gente começar, o que são anagramas? Anagramas é quando a gente embaralha o nome ou alguma palavra entre si. Então, Sofia, aqui, um anagrama para Sofia. Eita. O anagrama para Sofia seria Phoias. Esse seria um anagrama para Sofia. A gente simplesmente pega as letras e embaralha. Pode botar ao contrário também. IAHPOS. Também é uma possibilidade de anagrama. Mas em vez da gente ficar fazendo um por um, qual que é uma possibilidade por vez, a gente vai botar no fatorial. Quantas letras Sofia tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então, a gente vai ter... 6 fatorial. 6 fatorial, que é igual a... Opa, errei. Que é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3 dá 360. 360 vezes 2, a gente vai ter 600. Não, 600. 300. Pera aí. Desculpa, gente. Me perdi na conta. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, a gente vai ter 120. 120 vezes 3, a gente vai ter 360. E 360 vezes 2, a gente vai ter 720. Então, são alguns números fatoriais que é bom a gente já ter na mente, que nos poupa tempo.
Então, 3 fatorial. 3 fatorial vai ser sempre 6. 4 fatorial vai ser 4 fatorial vai ser sempre 24. 5 fatorial vai ser sempre 620. 6 fatorial vai ser sempre 720. Então são esses números que é bom a gente tá sempre gravado na nossa memória. Tal como algumas raízes quadradas que a gente decora. Como a raiz quadrada de 9 é 3, a raiz quadrada de 4 é 2. São raízes quadradas que a gente decora. Então a gente precisa decorar também esses fatoriais. Qual outro exemplo a gente poderia usar para fatoriais de dessa de anagramas? É a da fila, que a gente vai ter uma fila com 3 pessoas. Vai ser aqui vai ter a Ana Luísa, aqui vai ter a Clara e aqui vai ter a, deixa eu pensar no nome, vai ter a Gabi. Nisso, a gente precisa como que a gente organizaria essa fila de diferentes formas? A gente mudando a posição em que essas pessoas estão misturadas. Eu vou mudar o nome dessa pessoa aqui, não vai ser Gabi não. Quero que seja um cara. Vai ser o Nata. Como que a gente faria? Pronto, simples, fatoração. Por que fatoração? Porque é o mesmo princípio dos anagramas. A gente vai embaralhar, entende? Então, vamos? A gente vai ter... A gente tem quantas pessoas? 3 pessoas. Então vai ser 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Viu? Uma coisa simples que acaba confundindo a nossa cabeça, mas na verdade ela é bem tranquila. Pessoal, então vamos fazer agora aqui a permutação com repetição. Vamos fazer agora essa parte aqui, que para mim é a mais complicadinha, né? Porque a gente usa a fórmula. Nas outras a gente pensava era um pouco mais raciocínio lógico. Nesse é mais fórmulas. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Quantos anagramas, já foi explicado lá, podemos formar com o nome Maria Júlia e o nome Rafael Brasil? Vamos dar uma olhadinha aqui, porque a parada da permutação com repetição é a seguinte. Porque se a gente pegar, por exemplo, o nome Maria Júlia aqui, pegar esse A e esse outro A aqui, e a gente fizer a permutação, né? Trocá-las de lugar, você percebe que não vai mudar nada. Então a gente vai ter duas possibilidades iguais, que não é um anagrama, né? Se são iguais, não é anagrama. Então, vamos dar uma olhada na fórmula que a gente utiliza para a gente fazer esse tipo de permutação aqui, que é C, que é o possibilidades, N fatorial, que esse N representa o que? O total de letras, sobre o total de repetições. Como assim o total de repetições?
por exemplo, o A aqui se repete 3 vezes e o I se repete 2 vezes. Então, a gente vai botar 3 aqui e 2 aqui. Entendeu? Então, vamos ver aqui. Vamos fazer aqui então. Opa, apaguei a fórmula sem querer. Perdão, tô meio distraído. Então vamos fazer aqui. O nome Maria Júlia tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 letras. Logo, 10 fatorial sobre primeira repetição. Vamos do A, que tem 3 repetições. 3 fatorial. E agora do I, que tem 2. 2 fatorial. E agora vem a sacada, o pulo do gato. Que vem o néctar supremo, my friends. Que é, em vez de a gente resolver toda essa fatoração de 10 fatorial, que daria pra gente mais ou menos 3.628.800, a gente vai fazer o que o pessoal da matemática, nós da matemática, mais gostamos, que nos dá mais dopamina, que é cortar. Sai cortando tudo, que é tchang, que é tchang, que é tchang, que é tchang. Então a gente vai fazer, vamos destrinchar esse 10 fatorial aqui, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 4, vezes 3. Opa! Achamos um número que bate. Mas Tom, aqui embaixo é 3 fatorial, não é 3 normal. Então vamos continuar vendo aqui. 2, 1. Percebe que se a gente pegar esse pedaço aqui, ele não é literalmente 3 fatorial? Então, se a gente tem 3 fatorial aqui, 3 fatorial aqui, o que a gente vai fazer? O que será que a gente vai fazer? O que será? Calma. Vou fazer. Aqui é Chang e aqui é Chong. E aqui eu já converti 2, né? Porque 2 fatorial é 2, que é 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Então aqui eu vou cortar com esse 4 aqui, ó. Esse 4 virar um 2. Então no total a gente vai ter o quê? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, aqui é um 5, né? Vezes 5 vezes 2. Por que vezes 2? Porque a gente cortou aqui de baixo, né? Par com par. Então, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 e vezes 2 dá pra gente 302 e 400 mil. Esse é o número de possibilidades da gente fazer um anagrama de Maria Júlia, isso retirando, né, claro, as com repetição, que a gente trocar os A de local, a gente trocar os Is de local, que vai dar a mesma coisa, né? Então, agora vamos fazer com o nome Rafael Brasil. Antes da gente começar, vamos anotar as coisas que se repetem. Vamos primeiro nas vogal, né, que é o que mais se repete. A, aqui vai se repetir 3 vezes. O R vai se repetir 2 vezes. E o L vai se repetir 2 vezes também. Então, vocês já decoraram a fórmula, né? N fatorial sobre as repetições fatoriais. Isso aqui podem ser quantas repetições você quiser. Então, desde que se você tem uma palavra com 10 repetições diferentes, vai botar 10 números fatoriais aqui embaixo.
Rafael tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. O que a gente vai fazer? O néctar supremo aqui, né? Pra gente poder cortar tudo. Pô, peraí que minha linha ficou uma beleza de reta aqui, hein? Agora sim. 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 6 vezes 5 vezes 4 e vezes 3 fatorial aqui pra gente cortar com isso aqui. Se você reparar também, a gente tem esse 2 vezes 2 aqui. 2 vezes 2 é o quê? 4. Então, se a gente tem 4 aqui e 4 aqui em cima, a gente vai fazer o chang. Aqui é chong, aqui é chang, aqui é chong, na verdade. Então, a gente pagar tudo isso que a gente cortou aqui agora, a gente vai ter essa multiplicação aqui, ó. 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, que vai dar pra gente 19.958.400 repetições. Se você reparar, ele sempre termina com um número bem redondo aqui por causa do 5. Então, 419 milhões de tipos de repetições que a gente vai ter. Cara, essa aqui é a base da nossa matéria. Eu vou pegar alguns exercícios aqui, alguns 5, alguns exercícios mais difíceis, outros mais tranquilos, e vou botar aqui pra gente poder fazer. Tá bom? Então vem comigo. Então, galera, vamos gravar aqui. Vamos fazer aqui a parte dos exercícios. Eu separei 3 exercícios aqui pra gente conseguir treinar a nosso tato com esse conteúdo. Então vamos ler essa questão aqui do Enem Libras. Enem Libras? Ou Enem para Libras? Como que funciona o Enem Libras? Não sei. Mas vamos ver. Que essa aqui eu tirei do canal do professor Alexandre Matemática. Então vamos embora. As ruas de uma cidade estão representadas por linhas horizontais e verticais na ilustração. Para o motorista trafegando nessa cidade, a menor distância entre dois pontos não pode ser calculada usando o segmento ligando. Não pode usar o segmento ligando esses pontos. Então o que ele quer dizer? Que a gente não pode fazer isso aqui, ó. A gente não pode. A gente tem que andar nessa forma aqui, ó. Seguindo as linhas. Por exemplo, a menor distância entre o ponto de táxi localizado no ponto O e o cruzamento das ruas no ponto A, ambos ilustrados na figura, é de 400 metros. Então ele está dizendo, apresentou para a gente, que cada lado do quadrado vale 100 metros. Então ele está dizendo que daqui até aqui vale 400. Para a gente entender que é para a gente andar dessa forma. Então, aí ele fala que o indivíduo solicita um táxi e informa que está a 300 metros do ponto O. Segundo a regra de deslocamento citada em uma determinada esquina, entretanto... Tô ruim, hein? Segundo a regra de deslocamento citada em uma determinada esquina. Entretanto, o motorista ouve apenas a informação da distância do cliente, pois a bateria do seu celular descarregou, antes de ouvir a informação de qual era a esquina. Então, quantas são as possíveis localizações desse cliente? Então, o enunciado diz que o cliente
ele pode estar em qualquer posição, desde que ele esteja a 300 metros do ponto O. Então, mais óbvio a se pensar são os 4 primeiros pontos, que se cada linha vale 100 metros, então ele pode estar aqui, aqui, aqui ou aqui. Feito? Porque todos estão a 300 metros. Então, a gente pode pensar nele como um cavalo do xadrez aqui também, ó. Ele pode estar aqui, porque ele andou aqui, aqui. Ele pode estar aqui. Como é um quadrado 6 por 6 e ele é assimétrico, então ele pode estar tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Porque ele é simétrico, né? Então, como ele, vamos tirar a prova aqui. Aqui é 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, ele é totalmente simétrico. Então, ele pode estar no ponto 1, no ponto 2, no ponto... Opa, nesse ponto aqui não. Eu esqueci de marcar esses pontos aqui. Aqui e aqui. Então, ele pode estar no ponto 1, no ponto 2, no ponto 3, no ponto 4, no ponto 5, no ponto 6, no ponto 7, no ponto 8, no ponto 9, no ponto 10, no ponto 11 e no ponto 12. Então, logo, gabarito, letra C. 12 pontos que ele pode estar. Entenderam? Então, vamos para B dessa questão aqui, que fui eu que criei essa B aqui. Porque eu não consegui achar uma questão sobre isso aqui, que é clássico nas provas de análise combinatória. Então vamos ver. Utilizando a mesma malha da questão anterior, essa aqui, quantas possibilidades de caminhos temos do ponto inferior esquerdo? Esse ponto aqui, vamos deixar ele marcado aqui, que esse aqui é o ponto inicial, ao ponto A, obrigatoriamente passando pelo ponto O, sabendo que só pode se andar, que só se pode andar para cima e para a direita. Então ele está dizendo que a gente só pode fazer esse movimento aqui, ó, cima direita, cima direita, cima direita. Perfeito? Então, como que a gente vai resolver essa questão? A gente vai separar em dois eventos diferentes. A gente vai fazer desse ponto I aqui, eu vou chamar de ponto I, porque é o ponto inicial, até o ponto... Não, a gente não vai andar assim, é só para indicar. Ponto O, e do ponto O até o ponto A. Então, vamos separar essas duas contas aqui. Vamos fazer uma movimentação genérica aqui, ó. Direita, 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 cima, cima e cima. Viu, ó? Direita, 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 cima, cima e cima. Vamos transcrever aqui, ó. Direita, 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 cima, cima e cima. Como que a gente vai resolver isso aqui? Você, batendo o olho, você fala o quê? Se você falou que são várias letras, você revê o vídeo. Se você falou que isso aqui é uma permutação com repetição, você está absolutamente certo. Então, vamos dar uma olhada aqui. Tem quantas repetições aqui? A gente tem 3 repetições de D e 3 repetições de C. Então, vamos fazer aqui, né? Que C é igual a... No total temos quantos? 6. N fatorial K aqui L fatorial. Só para relembrar a fórmula. 6 fatorial vezes 3 fatorial vezes 3 fatorial. Aqui vai ser aquele néctar supremo que eu ensinei para vocês de cortar fatorial com fatorial. Então vamos desmembrar aqui 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E aqui vai ser 6 fatorial, não, 6 normal vezes 3 fatorial. Por que que essa aqui eu transformei de fatorial? Pra gente fazer isso aqui, ó. Aqui é Chang e aqui é Chong. Aqui é Chang, aqui é Chong, na verdade aqui é Chang e Chong. E aqui, cortando tudo isso aqui,
Cortando tudo, a gente vai ficar só com 5 vezes 4, que é igual a 20. Agora, vamos para o segundo evento aqui, que é de O até A. Então vamos contar aqui. Movimentação padrão, é genérica. Cima, cima, direita e direita. Então, vamos transcrever. Cima, cima, direita, direita. Então, já que a gente já tem a fórmula escrita aqui, vamos direto, né? Aqui a gente tem 2 repetições de 2 e 4 no total. Aqui a gente faz o néctar supremo. Aqui a gente vai transformar os dois aqui. Vou cortar esse aqui, ó. Aqui xalau e aqui xalau também. Aqui vai ficar 4 vezes 3 sobre 4. Sobre 4 não, perdão. Sobre 2, ó. Ó a burrada, ó a gafe. Sobre 2. Então, você pode cortar aqui direto, fazer 2 vezes 3, ou fazer, vou cortar aqui, né? Vai ficar 2 vezes 3, que vai ser 6. Perfeito? E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicá-los. 20 vezes 6. Por que a gente vai multiplicar? Porque eles são eventos obrigatórios. Quando eles são eventos obrigatórios, que é passar pelo O, a gente vai multiplicá-los. Caso fosse ou passando pelo O, a gente faria uma soma, porque esse ou indica que ele não é obrigatório. Um exemplo seria a gente falar, se eu for de carro, eu vou ter 2 caminhos para chegar na escola. Mas se eu for de bicicleta, eu vou ter 3 caminhos para chegar na escola. Então, tá vendo que eu não vou fazer obrigatoriamente os 2, eu vou escolher um e vou ter 5 possibilidades para chegar na escola no final, porque eu usei o ou eu uso isso, ou eu uso aquilo. Uma técnica do nosso grande careca da matemática é o fazer aqui, ó, ou e. E aqui fica a soma. E aqui fica vezes. Então é soma ou vezes. Então aqui a gente vai multiplicar. Então vai ficar 20 vezes 6, ó, igual de I, passando por O até A, fica 20 vezes 6 igual a 120. Então a gente tem 120 possibilidades de caminho para a gente chegar do A, passando pelo ponto O. Compreendidos? Qualquer coisa, volta que eu não vou explicar de novo. Brincadeira. Qualquer dúvida aí, gente, deixa nos comentários que eu vou responder tudo que eu conseguir. Então vamos para a próxima questão aqui. Com os números naturais e os números naturais n, sendo eles maiores ou iguais a 1 e menores iguais a 9, isso quer dizer pra gente que o quê? Que os números são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses são os números. O total de números inteiros que podemos obter com 3 algarismos distintos não divisíveis por 5 é. Ó, essa questão aqui é muito interessante. Por quê? Ela seria muito mais simples se ela não tivesse esse não aqui. Ela falasse divisíveis por 5. A gente faria uma conta só. Mas é que como são não divisíveis por 5, como que a gente vai descobrir isso aqui? A gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer o total de números de 3 algarismos distintos, usando o princípio fundamental da contagem. E depois a gente vai pegar esse número e subtrair dele todos os números divisíveis por 5.
que vai sobrar pra gente somente os não divisíveis. Então, vamos fazer aqui, ó. Tracinho. 3 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No total temos quantos? 9. 9, 8 e 7. Porque se a gente já tem um aqui, vamos dizer que tem um 4 aqui, eles não podem repetir, então a gente tem que botar outro aqui. Vamos botar o 3. Aqui eu vou botar um 1. Não estou repetindo. E aqui, se eu já gastei duas possibilidades aqui, só sobra 7 para essa aqui. Ai, Kiki! Ai, Kikizinha bonitinha. Desculpa, me distraí. Então, vamos botar aqui 8 vezes 7, não, vezes 9, 504. Perfeito? Agora, vamos fazer os divisíveis por 5. Qual que é a regra para a gente saber que um número ele é divisível por 5? Ele tem que... Professor, ele tem que terminar com 0 e 5. Tá certo, meu irmãozinho. Então, como a gente não tem o 0 à nossa disposição aqui, a gente vai só trabalhar só com 5. Então, vamos dizer que a gente botou o 5 aqui. E a gente só tem uma possibilidade para ficar aqui, que é o 5. Se a gente tira o 5 aqui, quanto sobra pra gente? 8. Se a gente tira mais outra possibilidade aleatória aqui, quanto que sobra? 7. Então a gente faz 8 vezes 7, que dá 56. Perfeito? Então agora a gente vai fazer o nosso plano inicial, né? Que é subtrair do total, 504, menos os divisíveis por 5, né? Que é 56. Que vai dar quanto pra gente? 448. Gabarito. 4, 4, 8. Deixa eu mudar a corzinha aqui dessa aqui. Cor coloridinha aqui. Perfeito. Não, glitter. Glitter é melhor. Vamos para a próxima questão aqui desse rapaz aqui, muito simpático. Não é dele a questão, né? Mas eu tirei do canal dele a questão. Então, vamos resolver ela aqui. Do ESA de 2022. No rancho de uma unidade militar, há opções de 3 pratos de comida, de proteína. Então, já vamos anotando aqui, ó. Proteína, a gente tem 3 opções. 3 pratos de acompanhamento, ó. 3 pratos de acompanhamento. Então, acompanhamento, a gente tem 3 também. E 2 pratos de sobremesa. Perfeito? Então, a gente tem sobremesa, 2 pratos. Então, como que a gente vai saber que os militares devem pegar apenas um item de cada prato? Desta forma, pode-se montar quantos tipos de refeições distintas. Então, que elas não se misturam entre si. Então, tem que ter uma proteína, tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma sobremesa. Tem quantas proteínas? 3. Tem quantos acompanhamentos? 3. E tem quantas sobremesas? 2. Então, 3 vezes 3, 6, vezes 2. Não, 3 vezes 3, 6. Oh, caramba, tô bem aqui eu dando aula, falando que 3 vezes 3 é 6. 3 vezes 3 é 9 e 9 vezes 2 é 18. Então, nosso gabarito aqui, letra E. Agora, eu quero deixar um desafio para vocês, antes da gente acabar. Nas pessoas que estudam comigo, no nosso livro de matemática, na página 30, na questão 4, número 4, que é uma questão da Unifor do Ceará de 2022. Então, eu quero deixar essa questão aí para vocês de desafio. E para vocês que não estudam comigo, né?
é uma questão da Unifor de Ceará, do Ceará de 2022. É a questão que fala sobre os códigos de inscrição. Então, código de inscrição. Mas caso você quiser uma pesquisa melhor, é a questão que fala sobre o mundo Unifor é o maior evento de disseminação científica. Ela vai ter umas condições para a gente achar o número de códigos. Então essa questão é bem bacana. Se vocês quiserem, aí eu posso trazer a resolução só dela, que ela é bem rapidinha. Tem várias resoluções dela no YouTube, porque ela é bem famosa. Então é isso, gente. Comentem, se inscrevam, deem seus likes, comentem se vocês entenderam, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, podem comentar. E é isso, minha gangue. É isso, até a próxima e falou!